uma aberração. E sempre vai ser. Hoje saiu todos os episódios da série Wonder Man e minha gente, que surpreendente! Uma série que a Marvel simplesmente decidiu soltar todos os episódios em um dia. E você sabe, quando a Marvel toma essa decisão, geralmente ela não bota muita fé na série. Só que o mais que me surpreendeu isso aqui, cara, é que a série é simplesmente maravilhosa. Uma série que a Marvel pensou em ter uma boa história antes de ser uma série de super-herói. Me lembrou aquele gostinho, aquela sensação de ver WandaVision e a série do Loki. Tá nessa pegada, uma história em que o mais importante é o desenvolvimento do personagem, começar de uma forma, terminar de outra e ainda por cima terminar sendo um herói. Simplesmente genial e ao mesmo tempo, quando tudo isso aqui tá rolando, eles ainda vão zoando não só todos os filmes de super-heróis, como também vão zoando literalmente toda a Hollywood, fazendo diversas referências a vários atores e filmes e até mesmo heróis da Marvel. Então nesse vídeo aqui eu vou estar falando de todas as referências, resumindo a história, falando de todos os detalhes, conexões e até teorizando com esse final absurdo, porque super dá a entender que o Simon pode ser simplesmente um mutante no universo da Marvel. E eu posso ir mais além, porque a Controle de Danos também que querendo caçar pessoas com superpoderes. Isso aqui pode ser a desculpa perfeita pra começar a caçar nos mutantes na saga Mutante depois de Vingadores Guerras Secretas. Na moral, só deixa o like aqui, assiste a nossa saga Marvel, porque esse vídeo aqui já vai direto pra ela também. Então toda semana a gente tá trazendo um vídeo de saga Marvel aqui no canal, de cada produção do MCU, série, filme, em ordem cronológica até o lançamento de Vingadores Doomsday. Dito isso, bora falar sobre essa série maravilhosa. Que massa! A série começa com o Simon e o seu pai vendo o filme ali do Wonder Man de antigamente, bem na pegada Power Rangers, tá ligado? Com aqueles efeitos de psiu, psiu, psiu. Perfeito, eu amei a referência porque era o que eu assistia muito quando criança. A série logo em seguida dá um salto temporal para o presente, então provavelmente essa série aqui deve estar se passando entre o final de 2026 e o começo de 2027, que é durante meio que ali os eventos de Capitão América 4, só que ao invés de ser em Nova York e Washington, é na verdade Los Angeles. Vemos ali o Simon se aquecendo no camarim e logo em seguida vai lá fazer o teste e temos a referência da peça de teatro Rogers, que a gente viu também na série de Gavião Arqueiro. Que se você for reparar ali, a gente consegue ver diversos heróis nessa capa, muito mais do que tinha no primeiro pôster. Então já mostra aqui que eles estão colocando todos os heróis famosos que existem no planeta Terra. Esse caminho não é pro American Horror Story? No caminho ele também faz referência à série American Horror Story e começa a puxar o saco ali de todas as séries que a mulher fez. Adorei o Castle Rock que você dirigiu. Seus episódios de Sons of Anarchy foram os melhores da série. Ali ele puxa o saco da Ashley Greene, que fez a Alice Cullen na saga Crepúsculo e é a mesma atriz ali de fato. Eu adorei você na saga Crepúsculo. Obrigada. O cara então começa literalmente a querer mudar todo o que já estava previsto, começa a mudar o roteiro, começa a mudar o cenário, começa a mudar tudo, simplesmente demitem o cara porque ele se importa demais, mas é legal isso aqui porque a gente vai descobrir mais pra frente nos próximos episódios, que é literalmente ele sabotando a própria carreira, porque ele não quer ser famoso, porque ele tem medo de ser famoso por ter justamente poderes. Aí ele tá cortando o seu personagem do show. E eu curti, cara, porque ele começa a pensar em diversos detalhes pra dar profundidade pro personagem, que é justamente o que a gente curte ver nos filmes da Marvel, que são esses pequenos detalhes que dão conexões, igual ele pensando num livro que vai estar na mesa. Cara, super podia ser tipo o cara pensando em fazer uma conexão com outra produção da MCU, que é o que a gente sempre gostava lá de antigamente. Então você tá fugindo. Ele chega no apartamento pegando a sua namorada, deixando ele, enquanto ele estava lá. Então ele pega ela no pulo, indo embora e abandona o cara sozinho. É meio tarde pra começar a se importar com esse relacionamento. Ele decide ir pro cinema, vê o filme Perdidos na Noite de 1969 e lá ele encontra simplesmente o Trevor, o cara que fingiu ser o falso Mandarim em Homem de Ferro 3. Sempre gostei da sua atuação como mandarim. E achei mó legal que o Trevor cita ali os Illuminati. Eu era só um fantoche. Não sou membro dos Illuminati e não substituí minhas mãos por mãos de bebê. Mostrando que
Não existe Illuminati no universo principal, ele deve estar fazendo referência aos Illuminatis que é aqui da nossa realidade mesmo, mas é legal saber que no universo 838 de fato existiu os Illuminatis. E ali ele descobre nessa conversa que um diretor famoso, super famoso, até mesmo vencedor de Oscar, tá fazendo um reboot do filme Wonder Man. Alguém tá fazendo um remake de Magnum? É meio que aquelas referências aqui para o nosso mundo real, meio que fazendo um novo reboot do Batman ou coisa do tipo. Alguém não. Von Kovac. Ele vai correndo falar com a sua agente ali pra conseguir o papel e ela até mesmo cita o Leonardo DiCaprio tentando o papel do Wonder Man. Querido, eles já estão conversando com o Léo. E sem falar também do Deadline no meio da conversa. Não. O Deadline disse que estão procurando um novo rosto. Ele espera a gerente sair, ele mexe no e-mail dela, pega o telefone e o endereço, finge que é assistente dela e vai lá fazer o papel do Wonder Man escondido da sua agente. Ele entra ali, tem que assinar um documento do Doorman, que é praticamente um cara que ficou famoso com superpoderes e praticamente assassinou um outro ator famoso com seus poderes, e aí ele tem que estar com medo ali e tudo mais por conta disso. E pelo jeito, toda Hollywood tá evitando ao máximo se envolver com super-heróis. Não é igual The Boys não, que a galera vira famosa e começa a fazer filme a rodo. Tá bom, né? Ele começa a passar as suas falas no banheiro e a gente consegue ver ali na parede, cara, escrito o nome Eros. Pra quem não sabe, é o irmão do Thanos que apareceu em Os Eternos, que é praticamente o Harry Styles. Ele começa a ficar nervoso, seus olhos começam a ficar vermelhos, tem uma energia, cara, que parece um pouco da energia da Wanda. Sempre tive uma teoria que ele podia estar em Westview e ganhou os poderes da Wanda, despertando assim os seus poderes ali, né, que estavam adormecidos dentro dele, igual a Monica Rambeau ou algo do tipo. Porém, aqui na série não é falado nada sobre isso, mas o olho vermelho é referência aos quadrinhos também. Pergunte ao Damian como vão as coisas. Ah, é verdade, você não pode. O Trevor ajuda ele a passar no teste, ele faz ali o teste, a galera gosta e ele vai ali jantar com o Trevor, fazendo referência a um ator famoso dos anos 50, dos anos 90, que é o John Gielgud. John Gielgud pedia pra eu bater com um cinto na bunda dele toda noite antes do show começar. E depois é revelado que o Trevor estava sempre trabalhando para controle de danos, supervisionando e investigando o Simon. Simon Williams é super poderoso. Ele é instável, incrivelmente perigoso. E detalhe aqui, a controle de danos apareceu tanto na série da She-Hulk prendendo ela, como também prendeu o Abominável, como também tentou ir atrás da Kamala Khan. E o primeiro episódio termina ele andando na calçada da fama, na frente do teatro chinês, aonde o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia teve algumas cenas ali com o Drax e a Mantis. O episódio 2 já começa com o Trevor saindo do aeroporto e sendo pego pela controle de danos, falando que ou ele vai voltar a ser preso ou não. E é legal que ali na conversa ele falou que ficou 3 anos meio que sóbrio, justamente porque ficou preso pelo Mandarim Verdadeiro. E você é o? Trevor? E na conversa com a controle de danos, ele fala que não conseguiu cumprir a sua pena total porque ele foi retirado da prisão pelo Mandarim. Um curta chamado Todos Salvem o Rei. Meu julgamento foi pra cadeia. Ele nunca cumpriu toda a sua pena. Não é minha culpa. Ninguém se importa. E nessa conversa, a controle de danos também relembra ali aquelas gravações de terroristas que ele teve que fazer para o Aldrich Killian em Homem de Ferro 3. E opção 2 é fazer um trabalhinho pro departamento de controle de danos. Opção 2, obrigado. Ele concorda em ajudar a controle de danos para não ser preso, justamente para pegar ele utilizando poderes e a controle de danos ter provas. A agente do Simon liga para ele gravar um vídeo e ele pede a ajuda do Trevor porque simplesmente acabou meio que explodindo ali o apartamento, porque ficou com raiva, porque já não tem mais a sua namorada, pede ajuda, eles tentam gravar no apartamento dele, não dá certo, eles tentam gravar uma gravadora ali de self-tape, também não dá certo, porque a mulher é literalmente horrorosa para literalmente só ler uma frase. Eles tentam gravar no apartamento do Trevor, que tem um vizinho barulhento que também não conseguem gravar. O neto do X Factor morava naquele apartamento. Agora temos isso. E ele até fala que o apartamento dele, pelo menos, é melhor do que a masmorra que ele vivia, que é justamente o local que ele estava preso pelo Mandarim. O lugar é louco. Melhor que a masmorra que eu vivia. É aí que o Trevor leva o Simon para a casa do Joey Pantoliano, literalmente o ator mesmo interpretando o próprio ator. E ali eles fazem até referência a Matthew McConaughey e também o Arnold Schwarzenegger. Eu comprei em Venice, bem antes do Arnold, viu? O Nestor é o melhor. Eu acabei de roubar ele do McConaughey. E a gente vê ali na conversa que ele tá tendo ali no escritório, tem até um pôster do filme Percy Jackson, Ladrão de Raios, porque ele fez o Gabe no filme. E no meio dessa conversa até citam a atriz Sarah Paulson. Tô nem aí se tá dividindo o sanduba com a Sarah Paulson, você tem que se apressar. O Simon mete o xingão no Joey Pantoliano. Até o bebê tava melhor que você no filme.
eles vão ali pro seu apartamento, gravam a selfie tape, enviam ela porque ficou muito boa e o Trevor vê literalmente a parede destruída fingindo que não se importa. Pepperoni. Agora, o episódio 3 é bem interessante, porque ele começa literalmente mostrando que o Simon criou ali, tudo deu a entender que ele criou um incêndio na própria casa enquanto estava sozinho, cozinhando no fogão, muito provavelmente triste por causa da morte do seu pai, e ele tá meio que adolescente, olha só, ele despertou muito provavelmente os poderes sem entender o que estava acontecendo, adolescente. E geralmente a adolescência ali é a idade onde os mutantes despertam o seu gene X, liberando assim os seus poderes. Dá a sugerir que ele realmente pode ser um mutante no universo da Marvel. Mas é só teoria, porque não mostrou exatamente como ele ganhou seus poderes. Pode também ter sido por algum experimento ou algo do tipo ainda criança. Metade da nossa prisão está vazia. Metade vazia. E ali a gente vê que a Controle de Danos está literalmente desesperada para conseguir pessoas super poderosas para deixar elas presas, justamente para conseguir mais verba do governo e não fechar a Controle de Danos. Então eles estão desesperados. Isso aqui super vai dar a entender que eles realmente vão querer ir atrás de mutantes, atrás de pessoas que só têm superpoderes e não fizeram nada de demais. Até mesmo se for ver a própria Kamala Khan, não tinha feito nada de demais e foram atrás dela também. Mutantes, Controle de Danos, William Stryker, Sentinelas está chegando muito em breve na Marvel. E o pessoal de orçamento do Congresso tá no nosso encalço olhando cada centavo que estamos custando ao contribuinte. O Simon leva o Trevor para a festa de aniversário da mãe dele, que tá lá comemorando, e o Trevor decide ir lá para gravar tudo e conseguir mais provas para incriminar o Simon. Chegando lá na festa, a gente vê o irmão mais velho do Simon, o Eric Williams, que no universo da Marvel, nos quadrinhos, ele é um vilão chamado de Ceifador. E, cara, o Ceifador já teve referência na abertura da série de WandaVision, cara, com o capacetinho dele aparecendo no meio da casa. Pois é. Vem comigo. O Simon ali conversando com os seus primos, eles estão falando ali sobre o Capitão América. E o cara só fala assim, pô, mas ele é um cara normal com um escudo. E citando ali o próprio Sam Wilson, que ele mesmo fala que ele é apenas um cara normal que não tem soro de super soldado. Ele é o pacote completo. Mas na verdade ele é um cara normal que sabe usar um escudo, né? Na hora de ir embora ali da casa da mãe do Simon, basicamente o irmão dele começa a jogar na cara que ele é um ferrado, que não tem dinheiro, que a mãe dele, que já não tem tanto dinheiro, tem que ficar bancando o próprio filho. O cara joga na cara ali que ele criou toda aquela cozinha pra mãe dele e tudo mais. E o Simon simplesmente destrói a cozinha inteira e vai embora com o Trevor. Então aqui eles já começam a pôr uma vibe meio Hulk no Wonder Man. Como se, tipo, quando ele começa a ficar com muita raiva, ele libera a sua energia iônica sem controle algum. Caramba, Simon! Qual é o seu problema, cara? E aí ele explica pro Trevor que ninguém pode descobrir que ele tem superpoderes por causa que tem uma lei do Doorman que não permite pessoas com superpoderes serem atores em Hollywood. E ele tem medo das pessoas descobrirem, o Trevor se simpatiza com ele e meio que quebra ali o gravador. E recebem que tiveram um retorno ali para fazer mais um teste para o Wonder Man. Nós dois temos retorno pro Magno. O episódio 4 foca justamente no Doorman, que é um personagem nos quadrinhos da Marvel que foi fundador dos Vingadores dos Grandes Lagos. E o personagem tem praticamente um poder de ser uma porta-viva. Ele se encosta na parede e as pessoas conseguem passar através dele, indo para um outro lugar. Então a gente vê a história do cara, que é simplesmente um porteiro ali de uma boate, que deixa passar ali o Josh Gad. Sim, o ator Josh Gad, que dubla ali o Olaf em Frozen. Na versão americana, né? Não na brasileira. E citam até mesmo o próprio Imagine Dragons ali na conversa. O cara do Imagine Dragons é o DJ hoje. Cara, depois da festa ali do trabalho, a sua chefe pede pra ele jogar o lixo pra fora e simplesmente vemos ali um lixo da Roxxon. Sim, essa empresa aqui já apareceu em diversas produções do MCU. Na batalha final de Homem de Ferro 1, na corrida de Fórmula 1 em Homem de Ferro 2, no navio no final de Homem de Ferro 3, na série da Echo no posto de gasolina, na série da She-Hulk no posto de gasolina, na série do Loki quando ele vai pro futuro e até mesmo citado na série do Demolidor. Não só meu cliente, empresa Roxxon de energia, nega categoricamente qualquer culpabilidade em seu diagnóstico. E essa empresa é justamente uma empresa ali que tem, né, coisas ilegais e tudo mais, igual essa posse que o cara teve uma brilhante ideia de tocar a mão ali num treco que não deveria ser tocado. E aí, por causa disso, o cara ganha poderes, fica famoso porque
Tem um incêndio na boate porque o cara tava doidão falando frases do Olaf como música de rap ali no meio da parada. Um bronzeado lindo pegar. Começa a pegar fogo e o cara salva todo mundo lá de dentro. O Josh Gad fala, pô, você salvou minha vida, agora quer trabalhar pra mim? Vem todo mundo comigo! Passem pelo Demar! E ele depois chama o cara para fazer um filme, sendo ele mesmo e usando seus próprios poderes. O cara fica famoso. Ding-dong, filho da... Só que ele faz sempre o mesmo refrão. E vira aquelas pessoas que a galera simplesmente, pô, já cansei do cara? Tipo, ficou famoso por 3 dias? Beleza, já tô cansando. O cara começa a falir porque começou a gastar dinheiro que nem tinha e chamam o cara pra fazer uma continuação do primeiro filme. A gente vai reunir o bloco de novo, tá dentro? Claro, eu tô dentro. Ah, lindo, cara. E ele tava com seus poderes já meio, tipo, descontrolados por estar meio que bêbado. E ele simplesmente mata o ator Josh Gad. Quando ele entra no corpo, o cara vira uma poça branca saindo pela boca. E ele simplesmente é preso pela controle de danos e não permitem mais nenhuma pessoa com superpoder fazer um filme em Hollywood. Para garantir que uma tragédia desta magnitude nunca mais aconteça. E é legal que nesse decorrer ali a gente vê algumas referências bem interessantes, como a máscara do Doorman nos quadrinhos, com um visual clássico. E até mesmo o cara ali indo gravar a continuação do filme nos sets de gravações falando sobre o Hulk. E aí, você acha um incrível Hulk, né? Você nem é tão alto. E é bem no final desse episódio aqui que a gente percebe que o Simon, ele sempre teve talento, ele sempre foi bom e ele faz essas mudanças nos filmes e coisa e tal, justamente pra ele se auto-sabotar, pra ele nunca conseguir ser ele mesmo e ninguém descobrir o seu segredo de superpoderes. O episódio 5 começa e a gente já tem referência ali a peça do Steve Rogers, um outdoor da Disney e um outdoor de Lilo e Stitch com Ohana, quer dizer família. O Trevor e o Simon vão pra um bar onde eles são surpreendidos ali por traficantes que o Trevor tava devendo dinheiro pra eles. Só que daí o Simon, pra salvar o Trevor, bate em todo mundo no meio do beco, espancando todo mundo com seus poderes iônicos. Maluco, muito da hora essa cena. Eu realmente não queria fazer isso. Tô muito feliz que você tenha feito. Só que ele é pego por um carinha ali gravando com a GoPro, que simplesmente eles perseguem o cara. Olha lá. Viu só? Olhar ao redor funciona. No meio dessa correria tem uma propaganda de Wicked. Sim, o filme Wicked. Eles perseguem o cara que gravou até uma boate secreta e o cara fala assim, pô, eu quero que vocês peguem minha moto que tava emprestada pra um cara lá de novo e assustem o cara e tudo mais. Eles vão na casa do maluco. Mano do céu, você não é um mandarim? Acham que é traficante, enfim, o cara só vendia ali doces, praticamente. Doce, picante, azedo. Simon, você precisa experimentar um. Chega a polícia e os traficantes, eles começam a trocar tiros e os caras fogem dali, só que antes eles conseguem simplesmente destruir a gravação que tinham filmado o Simon e eles conseguem meter o pé. Indo ali a assustar os caras que o Piá tinha pedido pra eles assustarem, o cara fala que assistiu vários episódios de Lei and Order e lembra até mesmo as frases que os caras falavam. Lei e Ordem, temporada 14, alguém pode testemunhar, dirigido por Dom Scardino. Aproveitar. Ainda lembro da maior parte das falas. Que obviamente tudo cai em terra porque os caras descobrem que o Trevor é o mandarim e já era o plano deles. De fingir que são policiais. E ali o cara se chama eles de simplesmente uma referência, uma animação super antiga de Beavis e Butthead. Nossa, antigaço essa animação. Em vez de mandar o Beavis e o Butthead. E o episódio 6 começa com o teste do Trevor para Mandarim. Sim, fazendo o teste do Mandarim antes de Homem de Ferro 3. Alguns me chamam de terrorista. Eles chegam na mansão do diretor para fazer os testes com outros atores. O cara chama eles ali para o seu escritório e, gente, diversas referências a filmes da Marvel aqui nesse mural. Simplesmente temos o traje do Capitão América em Capitão América 2, Pantera Negra no primeiro filme no meio da floresta, o Thor com o traje de Amor e Trovão, fotos do Steve no elevador de Capitão América 2, a armadura da treinadora, o Visão branco, a armadura do Homem de Ferro no final do terceiro filme, o Wonder Man ali recortado mais em cima com o traje clássico dos quadrinhos e a Shuri no final de Wakanda pra sempre. É aí então que os caras se dividem em duplas pra tentar fazer o teste ali com o diretor sem roteiro nenhum, só que não era pra ter roteiro e o Simon simplesmente decide replicar a cena de uma linda mulher. Eu digo... Quem? E o diretor fica pistola com ele porque ele não foi criativo. Estou desapontado.
Ele consegue uma segunda chance, que ele tem que fingir que é alguém do passado, o cara começa a xingar um monte e ele simplesmente mete a mão no meio da cabeça, explodindo o crânio do maluco, só que era tudo um sonho, e essa cena foi muito legal, me pegou muito de surpresa. Você é uma aberração. E sempre vai ser. O Simon pede uma segunda chance, o diretor concede, só que ele vai dar uma respirada lá fora e eles simplesmente conversam ali, os dois personagens, e o Trevor fala que ele não tem que ter medo de ser ele mesmo. O verdadeiro você é a soma de tudo que você vivenciou. Que os poderes não são ele, a condição que ele tem não é ele, não é o que define ele, e ele simplesmente se aceita. Os dois vão lá, fazem o teste com o roteiro do filme e os dois passam com excelência e conseguem os papéis. Ele entrou na sua cabeça. Você é melhor do que isso, Barnaby. Pode acreditar no que quiser. E aí o episódio 7 começa com o Simon ainda criança, querendo faltar à aula, seu pai levando ele pro cinema, assistindo o filme do Wonder Man. Mas às vezes, o diferente também pode ser muito bom. Pula pra ele pirando no camarim, testando ali trajes do filme com o Trevor e fazendo piada. Conheci esse cara quando ele não tinha espaço nem pra gravar seus self-tapes. E ele até mesmo manda ali os caras comprarem comida pra ele e recusa a própria comida que pediu. Só que ele começa a mudar todo o roteiro do filme, querer mudar as coisas, não aceitar o figurino e tudo mais. E o Trevor vai lá e consegue consertar a parada. Porque tava percebendo que o Simon tava querendo sabotar ele mesmo. O Simon só dissesse, eu nunca vou te perdoar. Eu gosto assim disso. Tá bom pra mim. É então que os dois vão fazer uma reunião ali com seus agentes, agora que eles estão meio famosos, e o cara oferece um filme pra fazer pra Netflix, e o Trevor fala que ele precisa fazer o teatro antes. Aposte em si mesmo, aposte em Magnum. Eles descobrem que vão fazer uma entrevista para uma repórter famosa que acabou ferrando com dois atores famosos, o Joseph Gordon-Levitt e Glenn Horton. E os caras começam a ficar super nervosos com isso. Spoiler. Ele não conseguiu. Ela é brutal. É então que a mulher vai passar um dia ali vendo a vida do Simon e o cara tenta fingir que ele é super humildão, tenta fingir que não pede comida, que ele mesmo vai pegar comida, tenta ser legal com a galera. Não, isso é ofensivo. Ele não aceita ele mesmo, ele não consegue se auto-aceitar, então ele fica criando um personagem pra ele mesmo. Até que ele descobre que a mulher entrevistou a ex-namorada dele, e ele vai lá conversar com ela depois, ela conta que ela conseguiu um papel na série de Ruptura. Sim, é uma personagem pequena da próxima temporada de Ruptura. Da Apple TV, e o cara transforma o assunto dela sobre ele. Você não acredita o trabalho que deu o meu visual pro Magnum. E ele percebe o quanto ele é egocêntrico, e ele tá falando que vai tentar melhorar isso, e é bem legal ver o desenvolvimento desse personagem, cara. É muito legal como ele é super egocêntrico, e ele consegue ir revertendo e melhorando ao decorrer dos episódios, e ainda por cima se aceitando. É um desenvolvimento muito da hora. Às vezes você consegue ser um baita babaca egocêntrico. Eu sei, usar vários motivos pra isso, mas eu tô trabalhando nisso. Só que aí a entrevista chega e o que eles descobrem? Que na verdade a mulher tava querendo pegar o Trevor, falando que ele foi preso assim que chegou em Los Angeles, que era coisa que ele tava tentando omitir. Fugitivo? Eu não sou um fugitivo. Fez um acordo com o governo? O cara mete o pé e aí no camarim o Simon confronta ele e descobre, e o Trevor revela que ele tava sempre trabalhando para controle de danos para descobrir que o Simon tinha poderes e prender o Simon. Então você tá me espionando? Reunindo informações. E o Simon fica putaço, vai embora e simplesmente destrói um estúdio inteiro com os seus poderes por raiva. E o 8º episódio começa com o Trevor conversando com seu pai ainda criança, falando que ele tinha talento para ser um ator. E é muito provavelmente essa lembrança que ele tem do seu pai, falando que ele tinha futuro em ser um ator, que fez ele querer ser um ator e nunca desistir do seu sonho. Você é muito talentoso. Você tem o dom. A Controle de Danos vai até os sets de gravação onde teve a explosão, e ali vimos o Simon assistindo pela TV e pelo canal Spectrum News, que já apareceu também na série de WandaVision e em outras produções da Marvel. É então que descobrimos que a Controle de Danos vai atrás do Trevor, porque ele liga pro Simon falando que ele botou a culpa toda nele. Não vou deixar você perder a sua. Tem sido um grande amigo. Não foi um erro seu, foi meu. Prometa que viverá a sua vida ao máximo. E que ele tinha que se arrepender, ele tinha que cumprir o erro que ele fez ali, e meio que se acusa se passando pelo Mandarim de novo, fazendo uma gravação antiga de terrorista, igual ele fez em Homem de Ferro 3, pra todo mundo acreditar que foi ele quem explodiu a gravação, tomando culpa pra ele. Indústria do entretenimento, moldando como o público vê o mundo. Eu fiz isso.
que na verdade era do Simon para deixar o Simon livre e seguir a carreira. E em troca ele vai ser preso pela controle de danos, que tá nem aí se o cara tinha poder ou não. Eles só queriam mais presos para justificar o dinheiro que eles recebem. E é muito legal ele erguendo a mão, fazendo assim para mostrar os 10 anéis que ele tem na mão, referência aos 10 anéis dos quadrinhos. Por que vocês imbecis demoraram tanto? Chamam o Simon para gravar o filme, mesmo assim ele vai lá, faz o filme com o traje do Wonder Man iradíssimo, bota o óculos original e corta já pra estreia do filme, o cara sendo famoso, a galera amando, o irmão dele chorando, a galera pirando, e aí é mó legal, cara, é mó legal. Bobagem, abaixa a arma. O irmão dele chorando e tudo mais, vai pro tapete vermelho e é mó legal o cara falando com o diretor, não, eu não sou de fazer sequências nem nada do tipo, eu não pensei em fazer uma sequência desse filme aqui, não, só que se fizer um sucesso a gente pode pensar no segundo. Em como fazer isso, se a gente fizesse? Vamos conversar, ué. E aí, simplesmente a mulher fala que ele pode ser quem ele quiser e fazer o que ele quiser, e é legal a decisão que ele toma. Me diz o que vai ser, Magno. Ele finge ser um ator ali fazendo uma pesquisa de campo, querendo imitar a vida do cara e tudo mais pra manter segredo, só que a gente descobre que o quê? O cara é um segurança da controle de danos e ele entra lá disfarçado como um segurança da controle de danos. É o novo segurança. Bom dia. Tudo pra conseguir salvar o Trevor lá de dentro. E enquanto isso aqui tá acontecendo, a gente vê que a controle de danos descobriu que os poderes do Simon Williams na explosão lá que teve, simplesmente tinham ligações com energia iônica. É que os íons foram rompidos em tudo que nós testamos. Que é praticamente o quê? A energia iônica é uma radiação cósmica, tipo a radiação gama ali do Incrível Hulk. Só que de energia pura, que dá poderes absurdos pro personagem. Cara, ele basicamente tem uma força por causa da energia iônica comparada com a do Thor e a do Hulk. E ele tem invulnerabilidade. E o cara é quase que imortal, porque ele tem uma regeneração absurda também nos quadrinhos. E o cara tem super força, consegue voar em velocidades hipersônicas, extremamente resistente, cara, super forte, até mesmo super rápido, só que não tão rápido quanto o Mercúrio. Então ele é um personagem realmente muito poderoso. Ele vai andando e vai quebrando todas as câmeras e até ajuda o segurança ali que fez ele entrar ali dentro, cara. Porque o segurança tinha a esposa que tava doente e tava com dificuldades financeiras e ele faz uma baita transferência pro cara. É muita coisa, Chuck. O suficiente pra poder largar esse maldito emprego. E aqui ao final é o quê? Ele salvando o Trevor, que era o amigo dele, que ele desenvolveu essa amizade ao longo de toda ali a temporada, porque ele descobriu que o Trevor se sacrificou por ele, então ele tava se sacrificando pelo Trevor, e é muito legal que no final ele aceita quem ele é, que tipo assim, cara, eu tenho poderes mesmo, então eu vou usar os poderes pra fazer o bem, e ele vai lá e salva o cara, ele termina com um ato heróico em salvar o Trevor ali da prisão. E também mostra que por ele ter se aceitado, muito provavelmente, ele conseguiu manipular e controlar os seus poderes absurdamente. Muito provavelmente nesse decorrer ali dessa transição de tempo até o filme ser lançado e tudo mais, ele teve esse tempo para se aprimorar. Ou realmente só pelo fato de, beleza, eu me aceito agora, eu sei quem eu sou e tudo mais, eu posso ser eu mesmo. Ele conseguiu não precisar mais controlar o poder pela raiva e controlar perfeitamente os poderes, porque ele vai quebrando as câmeras e conseguir voar da prisão tranquilamente. Então mostra que esse personagem aí é super poderoso, não tem um final, fica em aberto mesmo e não explica como ele ganhou os seus poderes. E certamente ali a controle de danos está se preparando, prepara o terreno para eles começarem a caçar os mutantes na próxima saga da Marvel, cara, sério. A Marvel não pode ignorar isso aqui porque tá ficando um plot bem interessante da controle de danos. A série, gente, na moral, perfeita, na moral, não, sério, perfeita, perfeita. Merece ser assistida, vai assistindo aos poucos se quiser, mas são episódios muito, muito bons. Muito bom, eu sugiro vocês assistirem. Tem uma sátira inteira Hollywood, eu curti pra caramba. Agora o que você tem que fazer é assistir a nossa saga Marvel, que sexta-feira sai mais um vídeo aqui no canal, também nossa saga Marvel. Então já se inscreve pra não perder nada, porque ó, a nossa jornada até a Doomsday já começou. Um vídeo por semana, já começa a assistir aí na nossa playlist. Até o próximo vídeo e... tchica, tchica.